Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 57. Uma ruptura na Terra da Trindade. O sol com o efeito da tarde torrava o deserto, projetando sombras ligeiras pelas montanhas do norte, agora logo à frente. Os morros áridos passavam sob os cascos de jardim, subindo e descendo feito marolas de um oceano de argila seca, com muitas milhas se estendendo ao longe. As montanhas haviam atraído os olhos de Randy desde a primeira vez em que as avistou. Não tinham neve por cima, não eram tão altas quanto as montanhas da névoa, e muito menos a espinha do mundo. Ainda assim, as placas denteadas de pedra marrom e cinza, rajadas em algumas partes de amarelo, vermelho ou pontinhos brilhosos, se inclinavam de tal modo que era mais fácil um sujeito considerar subir a muralha do dragão a pé. Com um suspiro, ele montou na sela e ajustou a chuva que usava como casaco vermelho. Al-Qairdal ficava naquelas montanhas. Logo haveria uma espécie de fim ou início, possivelmente ambos. Logo, talvez. Adeline, de cabelos loiros, seguia tranquila à frente do garanhão sarapintado, e 9 outras Far Daresmai, de pele curtida, formavam um círculo ao seu redor. Todas com broquéis e lanças nas mãos, os arcos guardados em estojos presos às costas e véus negros balançando por cima do peito, prontos para ser erguidos. A guarda de honra de Rand. Os Aiel não o chamavam assim, mas as donzelas estavam indo a Al-Qairdal pela honra de Rand. Tantas diferenças, sendo que metade ele sequer chegava a compreender quando as notava. Um bom exemplo era o comportamento de Avienda com as donzelas e a forma como era correspondida. Na maior parte do tempo, feito agora, a mulher caminhava junto ao cavalo dele, as mãos cruzadas dentro do chale que envolvia os ombros, os olhos verdes concentrados nas montanhas à frente por baixo do lenço escuro na cabeça. Ela não trocava mais de uma ou duas palavras com as donzelas, mas o mais estranho não era isso. Os braços cruzados. Isso era o principal. As donzelas sabiam que ela estava usando o bracelete de marfim, mas pareciam fingir não notar. A venda não tirava o objeto do braço, mas escondia o pulso sempre que tinha a impressão de que uma das outras estava olhando. Você não tem sociedade, dissera Adeline a Rand, quando ele sugerira que sua escolta fosse fornecida por outras pessoas, não as donzelas da lança. Cada chefe, fosse de clã ou de ramo, ia acompanhado por homens da sociedade a qual pertencia antes de se tornar chefe. Você não tem sociedade, mas sua mãe era donzela. A mulher loura e as outras 9 não haviam olhado para a vienda, algumas passadas distante do salão de entrada do teto de Lian. Elas não haviam olhado com atenção. Por incontáveis anos, mulheres que não abriram a mão da lança davam seus bebês para as sábias, para que ela os entregasse a outras mulheres, sem nem saber para onde a criança iria, nem ao menos se era menino ou menina. Agora, o filho de uma donzela retornou para nós, e nós o conhecemos. Iremos a Al-Qairdal por sua honra, filho de Shaiel, donzela do Shumai Tardad. O rosto da mulher estava tão determinado, os de todas, inclusive o de Avienda, que ele achou que elas o convidariam para dançar a lança caso ele recusasse. Depois que ele aceitou, elas o fizeram passar outra vez pelo tal ritual de
lembre-se da honra. Desta vez com uma bebida chamada Osquai, feita de zemai. E ele bebeu todo o conteúdo de uma pequena taça de prata com cada uma das mulheres. 10 donzelas, 10 tacinhas. Imagina se tiver álcool, hein? A coisa parecia uma água tingida de marrom claro e até tinha gosto de água, mas era mais forte que conhaque de destilação dupla. Eita porra! Depois do ritual, Randy mal conseguia andar em linha reta e as mulheres o levaram para a cama, rindo, ainda que ele tivesse protestado o quanto pôde e quase não conseguisse respirar, com todas lhe fazendo tantas cócegas. Todas, exceto a vianda. Não que ela tivesse ido embora. A mulher assistiu a cena toda, com a cara dura feito pedra. Quando Adeline e as outras enfim o meteram nos cobertores e saíram, a vianda abriu as saias pesadas e escuras, sentou-se perto da porta e pôs-se a observá-lo com o rosto empedernido até ele adormecer. Quando Randy acordou, a mulher ainda estava ali, ainda observando. E se recusou a falar sobre donzelas, ou os quai, ou qualquer outra coisa. Para ela, nada daquilo tinha acontecido. Mas se as donzelas teriam sido tão reticentes em conversar sobre o assunto, Randy não sabia. Como encarar 10 mulheres e perguntar por que elas o haviam embebedado e brincado de tirar suas roupas e deitá-lo na cama? Tantas diferenças, tão poucas com algum sentido que ele fosse capaz de ver. E Randy não conseguia saber quais poderiam passar uma rasteira nele e arruinar todos os seus planos. Ainda assim, não podia se dar ao luxo de esperar. Olhou para trás. O que estava feito, estava feito. E quem pode dizer o que ainda está por vir? Bem atrás, os Tardade o acompanhavam. Não apenas os Tardade dos Nove Vales e os Dindo, mas também os Miade, os Quatro Pedras, os Shumai, os Águas Sangrentas e os outros. Avançando em largas colunas ao redor dos carroções sacolejantes dos mascates e do grupo das sábias, 2 milhas atrás, sobre o brilho trêmulo e nebuloso formado pelo calor do sol, rodeado por batedores e mensageiros. A cada manhã, mais gente surgia em resposta aos mensageiros que Huark enviara naquele primeiro dia. 100 de homens e donzelas ali, 300 acolá, 500, de acordo com o tamanho de cada ramo e da necessidade de segurança de cada forte. À distância, a sul e a oeste, outro grupo se aproximava correndo, deixando um rastro de poeira. Talvez fosse mais um clã a caminho de Al-Qaerdal, mas ele achou que não. Apenas 2/3 dos ramos estavam representados, mas Rand estimava que houvesse mais de 1.500 Aiel Tardade enfileirados atrás dele. Um exército em marcha, ainda crescendo. Quase um clã inteiro vindo a uma reunião de chefes, uma violação de todos os costumes. De súbito, Giadin chegou ao topo de uma encosta. Um vale comprido e fundo se estendia abaixo, onde ficava a feira reunida para o encontro. Nas colinas mais adiante, ficavam os acampamentos dos clãs e chefes de ramo que já haviam chegado. Espalhados por entre 200 ou 300 tendas baixas, sem paredes e espaçadas, estendiam-se pavilhões do mesmo material marrom acinzentado, altos o bastante para ficar de pé sob eles. Com mercadorias expostas à sombra, em cima de cobertores, cerâmicas esmaltadas brilhantes, tapetes ainda mais brilhantes e joias de ouro ou de prata. Artefatos Aiel, na maioria, mas também havia coisas de fora do deserto, inclusive talvez seda e marfim, vindos de bem longe a leste. Ninguém parecia estar negociando. Os poucos homens e mulheres à vista permaneciam sentados em um ou outro dos pavilhões, em geral sozinhos. Dos 5 acampamentos espalhados nos aclives que rodeavam a feira, 4 pareciam igualmente vazios. Apenas umas poucas dúzias de homens ou donzelas transitavam por entre as tendas, armadas para cerca de 1.000 pessoas.
O quinto acampamento se estendia pelo dobro do espaço ocupado pelos outros, com centenas de pessoas à vista e provavelmente o mesmo número dentro das tendas. Huark veio correndo atrás de Rand, subindo a encosta com seus 10 Aetandor, escudos vermelhos, seguido por Herne com 10 Tainshari, sangues verdadeiros, e mais uns 40 chefes de ramo com suas escoltas de honra, todos portando lanças, broquéis, arcos e aljavas. Um número formidável, maior do que a força que tomara a pedra de Tear. Alguns dos Aiel nos acampamentos e entre os pavilhões se espiavam o topo da encosta. Rand suspeitou que não encaravam os Aiel reunidos lá em cima. Olhavam para ele, um homem a cavalo, algo raro de se ver na Terra da Trindade. E ele lhes mostraria outras coisas antes de terminar. Huark pousou o olhar no maior acampamento, onde mais Aiel vestidos em Cadinsor fervilhavam para fora das tendas, todos indo olhar o ponto onde o grupo estava. Shaido, a não ser que eu esteja enganado, murmurou Huark. Coladin, você não é o único a violar os costumes, Rand-al'Thor. Talvez eu tenha feito bem em agir assim. Rand puxou a chuva do pescoço e enfiou-a no bolso do casaco, por cima do angreal, a escultura de um homem de rosto redondo com uma espada sobre os joelhos. O sol começou a queimar sua cabeça descoberta, mostrando o quanto o pedaço de tecido fornecia proteção. Se tivéssemos vindo de acordo com os costumes... Os Shaidos seguiam em direção às montanhas, deixando para trás tendas aparentemente vazias e causando certo rebuliço nos outros acampamentos e na feira. Os Aiel desistiram de encarar um homem a cavalo para espiar os Shaido. Você teria conseguido forçar caminho até Alcaerdal, tendo eles 2 homens ou mais para cada um dos seus Huark. Não antes do cair da noite, respondeu o chefe de clã pensativo. Nem contra os ladrões dos Shaido. Isso é mais que violar os costumes. Até os Shaidos deveriam ser mais honrados que isso. Murmúrios irritados de aprovação se ergueram dos outros Tardades no topo da colina, exceto das donzelas. Por alguma razão, elas haviam se reunido ao redor de Avienda, em um cantinho, e conversavam muito sérias. Huark disse algumas palavras em tom baixo a um de seus escudos vermelhos, um sujeito de olhos verdes, cujo rosto parecia ter sido usado para bater estacas de cerca no chão. O homem se virou para a descida da colina e correu de volta em direção aos Tardade que se aproximavam. Você esperava por isso? Perguntou Huark a Rand, assim que o escudo vermelho foi embora. Foi por isso que convocou o clã inteiro? Não era bem isso que eu esperava, Huark. Os Shaido começaram a formar fileiras diante de uma abertura estreita nas montanhas. Estavam subindo os véus. Mas não havia qualquer outra razão para que Kuladin escapulisse durante a noite, a não ser que estivesse ansioso para estar em outro lugar. E onde mais poderia querer estar do que aqui, me arrumando problemas? Os outros já estão em Alcaerdal? Por quê? A oportunidade apresentada pelo encontro dos chefes não é algo a se desperdiçar, Rand-al'Thor. Vai haver debates sobre disputas de fronteira, direitos de pastagens, uma série de coisas. Água. Se 2 Aiel de clãs diferentes se encontram, debatem sobre água. 3 de 3 clãs diferentes debatem sobre água e pastagens. E 4? Perguntou Rand. Já havia 5 clãs representados, e com os Tardade, 6. Huark hesitou por um instante, erguendo uma das lanças curtas sem perceber. 4 dançam as lanças, mas isso não deve acontecer aqui. Os Tardade se afastaram para deixar as sábias prosseguirem, com os chares nas cabeças. Moiraine, Lan e Egwene cavalgavam atrás. Egwene e a Aes Sedai usavam aqueles panos brancos em volta das têmporas, em uma fraca imitação dos lenços das mulheres Aiel. Mat também seguia o grupo, isolado, a lança de cabo negro atravessada no cepilho. O chapéu de aba larga escondia seu rosto,
que analisava o que havia à frente. O guardião assentiu para si mesmo ao ver os Shaido. Isso pode gerar confusão, murmurou. O garanhão negro girou o olho para o sarapintado de Rand. Foi um movimento breve, mas Lan, atento às fileiras de Zaiel diante do vão, ainda assim deu um tapinha reconfortante no pescoço de Mandarb. Mas não agora, eu acho. Não agora, concordou Huark. Se pelo menos você me permitisse ir junto. Exceto por aquela levíssima inflexão, a voz de Moiraine estava serena como sempre. Uma calma fria estampava suas feições etéreas, mas os olhos escuros encaravam Rand como se aquele mero olhar fosse capaz de forçá-lo a ceder. Os cabelos longos e claros de Ames, caídos por baixo do chale, balançaram quando ela sacudiu a cabeça com firmeza. Essa decisão não é dele, Aes Sedai. Isso é assunto dos chefes, assunto de homens. Se permitirmos que a senhora vá a Alcair-Dal agora, da próxima vez que as sábias ou as senhoras dos tetos se reunirem, algum chefe de clã vai querer meter o bedelho. Eles acham que a gente se intromete nos assuntos deles e costumam tentar se intrometer nos nossos. A mulher abriu um sorrisinho para Huark, com a intenção de deixar claro que o comentário não o incluía. A falta de expressão do marido informou a Rand que ele estava pensando o contrário. Melanie segurou o chale por debaixo do queixo, encarando Rand com um olhar firme. Ainda que não concordasse com Moiraine, também desconfiava do que ele iria fazer. Rand mal havia dormido desde que deixara as Pedras Frias. Se elas tinham invadido os sonhos dele, encontraram apenas pesadelos. Tome cuidado, Rand Altor, disse Bair como se lesse seus pensamentos. Um homem cansado comete erros. Você não pode se dar ao luxo de cometer erros hoje. Ela puxou o chale por sobre os ombros magros e sua voz fina assumiu um tom quase irritado. Nós não podemos permitir que você cometa erros. O Zaiel não pode se dar ao luxo. A chegada de mais cavaleiros do topo da encosta atraíra novos olhares para ele. Entre os pavilhões, muitas centenas de Aiel, homens em Kadinsor e mulheres de cabelos compridos vestindo saias, blusas e chales, formavam uma multidão vigilante. A atenção foi desviada quando o carroção empoeirado de Kaderi surgiu por detrás do grupo de mulas à direita, com um mascate corpulento de casaco cor de creme no assento do condutor, e Zendre toda vestida em seda branca, segurando um guarda-sol do mesmo estilo. O carroção de Kyle vinha atrás, com Natael manejando as rédeas ao lado dela. A isso se seguiam os carroções com cobertura de lona e, por fim, os 3 carroções de água, que pareciam imensos barris sobre rodas, puxados pelas parelhas compridas de mulas. O grupo encarou Rand quando os carroções passaram fazendo barulho, em um rangido de eixos precisando de graxa. Kaderi e Zendre, Natael e seu manto de menestrel coberto de retalhos, o corpanzil de Kyle envolto em uma indumentária branca feita a neve, com um chale de renda branca por cima dos pentes de marfim. Rand deu um tapinha no pescoço arqueado de Jeadin. Homens e mulheres começavam a sair da feira lá embaixo para encontrar os carroções que se aproximavam. Os Shaido estavam esperando. Faltava pouco. Egwene aproximou a égua cinzenta de Jeadin e o garanhão sarapintado tentou forçar Bruma, mas acabou levando uma rosnadela em resposta pelo aborrecimento. Você não me deu chance de conversarmos desde as Pedras Frias, Rand. O rapaz não respondeu. Egwene agora era Aes Sedai, e não era só porque se denominava assim. Ele se perguntou se a moça também espionava seus sonhos. A jovem tinha o rosto rígido, os olhos escuros cansados. Não guarde as coisas em segredo, Rand. Você não está lutando sozinho. Outras pessoas também estão lutando por você. De senho franzido, o rapaz tentou não olhar para a amiga.
O primeiro pensamento que lhe veio foi campo de Emond e Perrin, mas não via como a mulher poderia saber para onde Perrin fora. Como assim? Indagou, por fim. Eu luto por você, respondeu Moiraine, antes que Egwene pudesse abrir a boca. E Egwene também. As duas mulheres trocaram um olhar rápido. Tem gente que luta por você sem saber que está lutando. Muita gente que você sequer conhece. Não percebe o que significa forçar a formação da renda da era, não é? As ondas das suas ações, as ondas da sua mera existência se propagam por todo o padrão e alteram a trama dos fios da vida de pessoas que você nem imagina. Essa batalha está muito longe de ser só sua, mas você está no coração desta teia do padrão. Se fracassar e sucumbir, tudo mais vai fracassar e sucumbir. Como eu não posso ir com você até Al-Qairdal, deixe que Lan vá. Mais um par de olhos para lhe dar respaldo. O guardião girou de leve por cima da cela, o senho franzido para Aes Sedai. Com os Shaidos velados para matar, ele não estava muito ansioso em deixá-la sozinha. Rand achou que não deveria ter visto aquela troca de olhares entre Moiraine e Egwene. Então elas tinham um segredo que estavam escondendo dele. Egwene tinha mesmo olhos de Aes Sedai, misteriosos e indecifráveis. A vianda e as donzelas haviam retornado até ele. Deixe que Lan fique com você, Moiraine. As fardas da Aresmai carregam minha honra. Moiraine apertou os cantos dos lábios, mas, ao que parecia, aquilo era a coisa exata a ser dita, de acordo com as donzelas. Adeline e as outras exibiram sorrisos largos. Mais abaixo, os Aiel se amontoavam ao redor dos condutores dos carroções, que começavam a desatrelar as mulas. Nem todos prestavam atenção aos Aiel. Kylie e Isendre encaravam uma a outra junto aos carroções. Natael falava em um tom urgente com uma das mulheres, e Kaderi com a outra, até que as duas enfim cessaram o duelo de olhares. Elas estavam agindo assim havia algum tempo. Se fossem homens, Rand imaginava que já teriam chegado às vias de fato muito tempo atrás. Fique a postos, Egwene, disse Rand. Todos vocês fiquem a postos. Nem mesmo os Shaido vão incomodar a Aes Sedai, respondeu Ames. Não mais do que incomodam Bair, Melaine ou a mim. Algumas coisas estão além do alcance até dos Shaido. Só fiquem a postos. Ele não pretendia ser tão ríspido, até Huarque o encarou. Ninguém entendeu e ele não ousava explicar. Quem acionaria a armadilha primeiro? Tinha de pôr em risco todos ali, também a si próprio. E eu, Rand? Perguntou Matt, de repente, rolando uma moeda de ouro pelos dedos de uma das mãos, em um gesto meio inconsciente. Você faz alguma objeção se eu for com você? Você quer ir? Achei que preferia ficar com os mascates. Matt franziu o senho para os carroções abaixo e olhou para os Shaido enfileirados diante da brecha na montanha. Não acho que vá ser fácil sair daqui se você acabar morrendo. Que me queime se você não acabar me metendo num caldeirão de banha de um jeito ou de... Dovienia, murmurou Matt. Rand já o ouvira dizer isso antes. Lan contou o que significava sorte na língua antiga. Matt jogou a moeda de ouro para cima. Quando tentou apanhá-la de volta, ela quicou em seus dedos e caiu no chão. Por mais improvável que fosse, a moeda caiu de pé e foi rolando em costa abaixo, saltando pelas rachaduras no chão de lama seca, cintilando à luz do sol. De lá, seguiu descendo até os carroções, onde finalmente tombou. Que me queime, Rand rosnou. Preferia que você não fizesse isso. Isendre apanhou a moeda e começou a manuseá-la, espiando o topo da encosta. Os outros também olhavam para lá. Kaderi, Kylie e Natael. Você pode vir, disse Rand. Huarque, já não está na hora? O chefe de clã olhou para trás. Está. Bem,
Atrás dele, flautas começaram a tocar uma melodia lenta e dançante. Agora, uma cantoria uniu-se às flautas de Pan. Os garotos Aiel paravam de cantar quando chegavam à idade adulta, exceto em certas ocasiões. Depois de botar as mãos na lança, um homem de Aiel entoava apenas canções de batalha e lamentos para os mortos. Sem dúvida, havia muitas vozes de donzelas naquela melodia bela e harmoniosa, mas vozes graves e masculinas as faziam desaparecer. Banhe as lanças ao subir do sol. Banhe as lanças ao cair do sol. Meia milha à direita e à esquerda surgiram os Tardad, correndo em duas largas fileiras no ritmo da canção. Lanças a postos, os rostos velados. Pareciam colunas infinitas avançando em direção às montanhas. Banhem as lanças. Quem teme morrer? Banhem as lanças. Que eu saiba, ninguém. Nos acampamentos dos clãs e na feira, Aiel observavam, estupefatos. Algo na forma como se portavam dava a Randy a certeza de que estavam em silêncio. Alguns condutores de carroções permaneciam parados, meio atônitos, enquanto outros soltavam as mulas e corriam de volta para os carroções. Carly e Zendre, Kaderi e Natael ainda observavam Randy. Banhem as lanças enquanto a vida pulsa. Banhem as lanças até que a vida acabe. Banhem as lanças. Vamos? Ele não esperou a confirmação de Huark para cravar as botas em Jeadin, que começou a descer a montanha com Adeline e as outras donzelas logo atrás. Matt hesitou por um instante antes de disparar com Pipes, mas Huark e os chefes dos ramos dos Tardad, cada um com os seus 10 guerreiros, arrancaram na mesma hora que o Sarapintado. Em dado momento, a meio caminho das tendas da feira, Randy olhou o topo da encosta atrás de si. Moirane e Egwene permaneciam em cima dos cavalos com lã. A Viana estava parada com as 3 sábias, todos de olhos fixos nele. Quase se esquecera de como era não ter ninguém a encará-lo. Enquanto cavalgava no mesmo nível da feira, surgiu uma delegação de 10 ou 12 mulheres vestidas em saias e blusas, os corpos enfeitados com muito ouro, prata e marfim, e o mesmo número de homens vestidos nos tons de cinza e marrom dos Cadinsor, porém desarmados, exceto pelas facas e cinturas menores que a arma de lâmina bruta de Huark. O grupo, no entanto, assumiu uma postura que forçou Randy e os outros a pararem, e pareceu ignorar os Tardad velados que avançavam a leste e a oeste. Banhem as lanças, a vida é um sonho. Banhem as lanças, todo sonho tem fim. Eu não esperava isso de você, Huark, disse um homem corpulento e grisalho. Não era gordo. Seu peso era todo músculos. Randy nunca vira um Aiel gordo. Até vindo do Shaido foi uma surpresa, mas... de você? Os tempos mudam, Manduim, retrucou o chefe de clã. Há quanto tempo os Shaido estão aqui? Chegaram logo ao nascer do sol. Quem pode explicar por que viajaram à noite? Manduim fechou um pouco a cara para Randy e inclinou a cabeça na direção de Matt. Realmente, Huark, são tempos estranhos. Quem está aqui, além dos Shaido? Perguntou Huark. Nós, Gosrin, chegamos primeiro. Depois vieram os Sharad. O homem corpulento fez uma careta ao dizer o nome dos inimigos de sangue, sem deixar de analisar os 2 aguacentos. Os Shariin e os Tomanelli vieram depois. E, por último, os Shaido, como eu disse. Faz pouco tempo que Sivana convenceu os chefes a virem. Baal não viu motivo para esse encontro de hoje, e alguns dos outros também não. Uma mulher de meia idade, com o rosto largo e os cabelos mais louros que os de Adeline, pôs as mãos na cintura, com um clangor de braceletes de marfim e ouro.
Usava tantos braceletes e colares quanto Ames e sua esposa e irmã juntas. Ouvimos dizer que aquele que vem com a Aurora saiu de Widen, Wark. Ela franziu o rosto para Rand e Matt. Toda a delegação fez o mesmo. Ouvimos dizer que a Karn será anunciado hoje, antes da chegada de todos os clãs. Então alguém lhe fez uma profecia, interveio Rand. Ele tocou os flancos do sarapintado com os calcanhares e a delegação abriu caminho. Dovienia, murmurou Matt. Mia Dovienia Nesodin Soend. Fosse lá o que aquilo significasse, soava como um desejo fervoroso. As fileiras de Tardad tinham subido até o topo pelos dois lados do Shaido e voado de frente para eles, a algumas centenas de passadas de distância, ainda velados, ainda cantando. Não faziam qualquer movimento que pudesse ser considerado ameaça. Na realidade, apenas permaneciam ali parados. Havia 15 ou 20 vezes o número de Shaido, todos cantando, as vozes ressoando na harmonia da canção. Banhe as lanças até a sombra acabar. Banhe as lanças até a água secar. Banhe as lanças, quão longe de casa. Banhe as lanças até eu sucumbir. Ao se aproximar dos Shaido de véus negros, Rand viu Huark levar uma das mãos ao próprio véu. Não, Huark. Não estamos aqui para lutar com eles. Ele quis dizer que não esperava que chegasse a esse ponto, mas o Aiel interpretou de maneira diferente. Tem razão, Rand Altor. Não há honra para os Shaido. Deixando o véu pender, Huark elevou a voz. Não há honra para os Shaido. Rand não virou a cabeça para olhar, mas teve a sensação de que véus negros estavam sendo baixados atrás dele. Ah, sangue e cinzas, murmurou Matt. Sangue, malditas cinzas. Banhe as lanças até o sol morrer. Banhe as lanças até a água correr. Banhe as lanças. As fileiras de Shaido se remexeram, incomodadas. Fosse lá o que Coladinho ou Sivana tivessem dito, os homens do clã sabiam contar. Dançar as lanças com Huark e seus companheiros era uma coisa, mesmo que fosse contra todos os costumes. Enfrentar tardares suficientes para varrê-los para fora do mapa, feito uma avalanche, era outra. Eles se retiraram relutantes, afastando-se para deixar Rand avançar, dando um passo atrás para abrir um caminho largo. Rand soltou um suspiro de alívio. Adeline e as outras donzelas, pelo menos, caminhavam com o olhar fixo à frente, como se os Shaido não existissem. Banhe as lanças enquanto eu respirar. Banhe as lanças, meu aço vai brilhar. Banhe as lanças. A cantoria foi diminuindo atrás deles até virar um murmúrio, enquanto o grupo passava pela garganta estreita, profunda e sombria, que serpenteava por entre as montanhas. Durante alguns minutos, os sons mais altos eram o clangor dos cascos na pedra e o sussurro das botas macias do Aiel. De repente, a passagem estreita deu lugar a Alcair-Dal. Rand entendeu por que o cânion fora chamado de Bacia de Ouro, embora não houvesse nenhum reflexo dourado ali. Era um círculo quase perfeito, com uma muralha cinza formando uma encosta em quase toda a circunferência, exceto no trecho mais afastado, onde a parede fazia uma curva para dentro, feito uma onda gigante. Grupos de Aiel pontilhavam toda a encosta, cabeças e rostos descobertos. Havia muito mais grupos do que clãs. Os Tardad, que tinham vindo com os chefes dos ramos, começaram a se afastar em direção a cada um do seu. Segundo Huark, agrupar-se por sociedade, não por clã, ajudava a manter a paz. Apenas seus escudos vermelhos e as donzelas permaneceram com Rand e os chefes dos Tardad. Os chefes dos ramos dos outros clãs se sentaram de pernas cruzadas, todos com os seus respectivos grupos, diante de uma grande saliência abaixo da encosta abaulada.
6 pequenos grupos, um de donzelas, permaneciam entre os chefes dos ramos e a saliência. Eram, supostamente, os Aiel que tinham ido pela honra dos chefes dos clãs. 6, embora apenas 5 clãs estivessem representados. Sivana teria uma escolta de donzelas, mas a Vienda tivesse feito um rápido comentário sobre como Sivana nunca fora Fardar Esmai. Mas o grupo extra, havia 11 homens ali, não 10. Acho que devia ser mais, não mais, hein? Mesmo vendo apenas as costas de uma cabeça cheia de cabelos cor de fogo, Randy teve certeza de que era Kuladin. Na saliência em si, uma mulher de cabelos louros estava parada, portando tantas joias quanto a mulher nas tendas da feira, o chale cinza por cima dos ombros. Era Sivana, claro, junto de mais 4 chefes de clã, nenhum armado, exceto pela comprida faca de cintura. Um deles era o homem mais alto que Randy já vira na vida. Bael, dos Aiel Goshien, pelas descrições que Huark fornecera. O sujeito devia ser pelo menos uma mão mais comprido que Huark ou que ele próprio. Sivana estava falando, e algum efeito criado pelo formato do Canyon transportava suas palavras para todos os cantos com clareza. Deixar que ele fale. Sua voz era dura e tensa. De cabeça erguida e costas rígidas, ela tentava dominar o espaço com a força de sua vontade. Eu exijo isso como meu direito. Até que o novo chefe seja escolhido, assuma o posto de Suladrik, representando os Shaido. Exijo meu direito. Você ocupa o lugar de Suladrik até o novo chefe ser escolhido, Senhora do Teto. O homem de cabelos brancos, que respondia a um tom irascível, era Han, chefe de clã dos Tomanelli. Com um rosto que parecia couro escuro e curtido, ele era mais alto que a média de 2 rios, mas era baixo para um Aiel, ainda que corpulento. Não duvido que você conheça bem os direitos de uma senhora do teto, mas talvez não conheça tão bem os de um chefe de clã. Só alguém que adentrou Ruidian pode falar aqui. E você, que está no lugar de Suladrik. Han não parecia contente com aquilo, mas, por outro lado, era o tipo de homem que parecia quase nunca feliz. Mas as andarilhas dos sonhos disseram a nossas sábias que Kuladin teve o direito de adentrar Ruidian, recusado. Kuladin soltou um berro indecifrável, porém claramente furioso. Pelo visto, o truque do Canyon funcionava apenas na saliência. Erin dos Sharien, com metade dos cabelos vermelhos claros e a grisalha, interrompeu-o com rispidez. Acaso não tem respeito pela lei, pelos costumes, Shido? Não tem honra? Faça o silêncio aqui. Uns poucos olhos da encosta se viraram para ver quem eram os recém-chegados. Uma onda de empurrões trouxe mais gente para ver 2 forasteiros a cavalo à frente dos chefes dos ramos. Um deles seguido de perto por donzelas. Hunts perguntou quantos Aiel observavam. 3.000? 4? Mais? Ninguém fazia som algum. Estamos aqui reunidos para ouvir um pronunciamento muito importante, disse Bael, que acontecerá quando todos os clãs tiverem chegado. Seus cabelos vermelho escuros também estavam ficando grisalhos. Não havia jovens entre os chefes dos clãs. Sua altura e voz grave atraíram os olhares para ele. Quando todos os chefes de clã tiverem chegado, se a única coisa que Sivana quer agora é pedir que deixemos Kuladin falar, voltarei para as minhas tendas e aguardarei a hora. Geran dos Sharad, inimigo de sangue dos Goshien, era um homem delgado com muitas mechas cinzentas nos cabelos castanhos claros. Ele se pronunciou em um tom também delgado, feito uma lâmina de aço, dirigindo-se a ninguém particular. Digo que não devemos retornar às nossas tendas. Já que Sivana nos trouxe para cá,
Vamos debater algo que é só um pouco menos importante que o anúncio que aguardamos. Água. Quero debater sobre a água da plataforma da Cordilheira de Espinhaço. Bael virou-se para o homem em uma postura ameaçadora. Imbecis, vociferou Sivana. Eu cansei de esperar. Eu. Foi então que os que ocupavam a saliência perceberam os recém-chegados. Observaram a aproximação em total e completo silêncio. Os chefes dos clãs de senho franzido. Sivana com uma careta de desprezo. Era uma bela mulher, quase de meia idade, mas que parecia mais jovem em meio a homens bem mais velhos. Ainda assim, ela parecia voraz. Os chefes dos clãs eram nobres, mesmo Han, com o seu jeito meio amargo. Mas os olhos azul claros da mulher guardavam uma expressão calculista. Ao contrário das outras Aiel que Rand já vira, ela usava a blusa branca solta aberta e um decote avantajado, o colo bronzeado e moldurado pelos muitos colares. Pela postura dos homens, dava para identificá-los como chefes de clã. E, mesmo que Sivana fosse uma senhora do teto, sem dúvida não era nada parecida com Lian. Huark avançou direto até a saliência. Entregou as lanças, o broquel, o arco e a aljava para os escudos vermelhos e começou a subir. Rand entregou as rédeas a Matt. Sorte para nós, murmurou o rapaz, enquanto olhava o Zaiel à volta. Adeline deu um aceno de cabeça encorajador para Rand, que foi de sua cela direto para a saliência. Um murmúrio de surpresa se ergueu pelo cânion. O que é que você está fazendo, Huark? Inquiriu Han com uma expressão de desprezo. Trazendo este aguacento para cá. Se não vai matá-lo, pelo menos não deixe se portar feito um chefe de clã. Este homem, Han de Altor, veio falar com os chefes dos clãs. As andarilhas dos sonhos não contaram a você que ele viria comigo? As palavras de Huark provocaram um burburinho entre os ouvintes. Melanie me contou muitas coisas, Huark, respondeu Bael, receoso, franzindo o seio para Rand. Disse que aquele que vem com a Aurora tinha saído de Ruidian. Você não pode estar querendo dizer que este homem... Ele foi baixando a voz, incrédulo. Se o aguacento pode falar, interrompeu Sivana mais do que depressa. Então Coladinho também pode. Ela ergueu uma mão macia e delicada, e Coladinho subiu até a saliência com o rosto vermelho de raiva. Han virou-se para ele. Fique aí embaixo, Coladinho. Já é ruim o bastante ver Huark violando os costumes sem que você faça o mesmo. Está na hora de abandonar esses hábitos desgastados, gritou o Shadow de cabelos cor de fogo, tirando o casaco marrom e cinza. Não havia razão para gritar, pois suas palavras ecoavam pelo cânion, mas ele não baixou a voz. Eu sou aquele que vem com a Aurora. Ele puxou as mangas da camisa e ergueu os dois braços. Em torno de cada antebraço estava enroscada uma criatura serpenteante de escamas douradas e carmesins, com patas metálicas e reluzentes, cada uma com 5 garras douradas, as cabeças de crina dourada, no dorso dos punhos de Coladinho. 2 dragões perfeitos. Eu sou o Carna Carne. O estrondo que se elevou foi como um trovão. O Zaiel levantando-se aos saltos e gritando de alegria. Os chefes dos clãs também se levantaram. Os Tardad se agruparam, preocupados, os outros gritando na mesma intensidade. Os chefes dos clãs pareciam atônitos, inclusive Huark. Adeline e suas 9 donzelas empunharam as lanças, como se esperassem usá-las a qualquer momento. Encarando o vão à frente, Matt puxou o chapéu para baixo e conduziu os 2 cavalos para perto da saliência, fazendo um gesto disfarçado para que Rand subisse na cela outra vez. Sivana abriu um sorriso presunçoso e arrumou o chale, enquanto o Coladinho avançava para a frente da saliência com os braços erguidos.
Eu trago a mudança, gritou ele. Conforme a profecia, eu trago novos dias. Vamos cruzar a muralha do dragão outra vez e recuperar o que nos pertence. Os aguacentos são moles, mas são ricos. Você se lembra da riqueza que foi trazida de volta da última vez que adentramos as terras aguacentas? Desta vez, traremos tudo. Desta vez. Randy deixou-se inundar pela declamação do homem. De todas as coisas possíveis, jamais suspeitara disso. Como? A palavra ficou ressoando em sua mente, mas ele não conseguia acreditar na própria compostura. Bem devagar, tirou o casaco, hesitando por um instante, antes de apanhar um angreal do bolso. Enfiou o entalhe no cós da calça, deixou cair o casaco no chão e caminhou para a dianteira da saliência, desfazendo os laços da camisa com muita calma. Quando ergueu os braços para o alto da cabeça, as mangas deslizaram para baixo. Os Aiel reunidos levaram um instante para perceber os dragões que também serpenteavam pelos braços de Randy, reluzentes sob o sol. O silêncio foi se abatendo aos poucos, mas, por fim, dominou o ambiente. O queixo de Sivana desabou. Ela não sabia. Obviamente, Culadin não pensara que Randy viria tão depressa. Não dissera ela que outro também portava as marcas. Como? O homem de certo acreditara que teria tempo. Depois que estivesse estabelecido, Randy seria rejeitado como fraude. Luz. Como? Se a senhora do teto do forte de Comard estava atônita, os chefes dos clãs também estavam, exceto por Huark. 2 homens marcados, enquanto a profecia rezava que apenas um poderia existir. Coladin prosseguia com seu discurso inflamado, abanando os braços para garantir que todos vissem suas marcas. Não vamos parar a dominar as terras dos violadores de juramentos. Vamos arrasar tudo até o oceano de Arit. Os aguacentos não poderão oferecer resistência. De súbito, ele notou o silêncio onde antes haviam gritos inflamados. Sabia o motivo. Sem se virar para encarar Randy, gritou. Aguacento! Olhem as roupas dele! É um aguacento! Um aguacento, concordou Randy. Não ergueu a voz, mas o Canyon a conduziu a todos. O Shardo pareceu surpreso por um instante, mas logo escancarou um sorriso triunfante, até que Randy prosseguiu. O que diz a profecia de Ruidian? Nascido do sangue. Minha mãe era Shaiel, uma donzela dos Tardad Shumai. Quem era ela, na verdade? De onde viera? Meu pai era Janduin, do ramo da Montanha de Ferro, chefe do clã dos Tardad. Meu pai é Tan Altor. Ele me encontrou, me criou e me amou. Queria ter podido conhecer o senhor, Janduin, mas o meu pai é Tan. Nascido do sangue, porém criado fora do sangue. Onde foi que as sábias mandaram me procurar? Nos fortes da Terra da Trindade? Elas mandaram procurar para além da muralha do dragão, no local onde fui criado, exatamente como a profecia. Bael e os outros 3 assentiram devagar, mas com relutância. Havia ainda a questão de Culadin também estampar os dragões, e sem dúvida eles preferiam que fosse um deles. Sivana tinha um rosto rígido. Não importava que importasse as marcas verdadeiras. Não havia dúvida a respeito de quem ela apoiava. A confiança de Culadin não esmoreceu. O homem encarara Randy com desprezo desde a primeira vez que o vira. Faz quanto tempo que a profecia de Ruidian foi revelada pela primeira vez? Ele ainda parecia acreditar que precisava gritar. Quem pode dizer o quanto as palavras mudaram? Minha mãe era Fardar Esmai antes de abrir mão da lança. Quanto do restante mudou? Ou foi mudado? Dizem que um dia servimos às Aes Sedai. Eu digo que elas querem nos atar a elas mais uma vez.
Esse aguacento foi escolhido porque se parece com a gente. Ele não é do sangue. Veio em companhia de Aes Sedai, preso numa coleira. E as sábias as receberam como se fossem irmãs primeiras. Vocês todos ouviram falar de sábias capazes de fazer coisas além de qualquer compreensão. As andarilhas dos sonhos usaram um poder único para me manter longe desse aguacento. Usaram o poder único, como dizem que as Aes Sedai fazem. As Aes Sedai trouxeram esse aguacento aqui para nos prender com essas facilidades. E as andarilhas dos sonhos as ajudaram. Isso é loucura. Huark avançou a passos largos atrás de Rand, encarando a multidão ainda em silêncio. Coladin nunca pôs os pés em Ruidian. Eu ouvi quando as sábias recusaram sua entrada, mas Rand al'Thor foi. Eu ouvi sair de Shaendaer e retornar, marcado, como vocês também podem ver. E por que elas recusaram minha entrada? Indagou Coladin com um rosnado. Por que as Aes Sedai mandaram? Huark não conta a vocês que uma das Aes Sedai desceu de Shaendaer com esse aguacento? Foi por isso que ele retornou com os dragões. Bruxaria de Aes Sedai. Meu irmão, Muradin, morreu debaixo de Shaendaer, assassinado por esse aguacento e a Aes Sedai Moiraine. E as sábias, ordenadas pela Aes Sedai, deixaram os dois impunes. Quando a noite caiu, eu fui até Ruidian. Não me revelei até agora, porque este aqui é o lugar apropriado para o Cara Carne aparecer. Eu sou o Cara Carne. Mentiras estremeadas com fragmentos de verdade. O homem ostentava uma confiança vitoriosa e sem dúvida teria resposta para qualquer coisa. Ah, merece um corte. Você diz que foi a Ruidian sem a permissão das sábias? Inquiriu Han de cara feia. O imenso Bael exibia o mesmo olhar de desaprovação, com os braços cruzados, e Erin e Jiran pareciam apenas um tantinho menos irritados. Mas, pelo menos os chefes dos clãs ainda hesitavam. Sivana agarrou a faca da cintura, cravando os olhos em Han como se quisesse enfiá-la em suas costas. Coladin, no entanto, tinha uma resposta. Isso mesmo, sem a permissão delas. E aquele que vem com a aurora traz a mudança. É isso que diz a profecia. Os costumes inúteis têm que mudar, e vou mudar todos eles. Eu não cheguei aqui com a aurora? Os chefes dos clãs permaneciam indecisos e também os Aiel que observavam, todos de pé aos milhares, observando em silêncio, aguardando. Se Rand não fosse capaz de convencê-los, era certo de que não sairia vivo de Alcaerdal. Matt indicou outra vez a cela de Jiadin. Rand sequer deu-se ao trabalho de balançar a cabeça. Havia mais coisas a levar em conta além de sair dali vivo. Ele precisava daquele povo. Precisava de sua lealdade. Precisava ter gente que o seguisse por acreditar nele, não para usá-lo ou pelo que ele tivesse para dar. Precisava. Ruidian, disse. A palavra preencheu todo o cânion. Você está alegando que foi a Ruidian, Coladin. O que viu por lá? Todos sabem que é proibido falar a respeito de Ruidian, retrucou Coladin mais do que depressa. Nós podemos nos afastar, sugeriu Erin, e conversar em particular para que você possa nos contar. O Shard o interrompeu bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Eu não vou falar com ninguém. Ruidian é um lugar sagrado e o que eu vi é sagrado. Eu sou sagrado. Ele ergueu outra vez os braços com as marcas do dragão. Isso aqui me torna sagrado. Eu caminhei por colunas de vidro ao lado de Avendesora. Rand falava baixinho, mas as palavras chegavam a todos os cantos. Eu via a história dos Aiel pelos olhos dos meus ancestrais. O que foi que você viu, Coladin? Eu não tenho medo de falar. Você tem? O Shardo tremia de fúria.
O rosto estava quase da cor de seus cabelos. Olhares indecisos percorreram Bael e Erim, Gerã e Rã. Para isso, teremos que nos afastar, murmurou Rã. Coladinho não parecia perceber que perdera vantagem com os 4. Mas Sivana, sim. Foi Huarque que contou tudo isso a ele, vociferou a mulher. Uma das esposas de Huarque, a andarilha dos sonhos. Uma dessas que ajudam as Aes Sedai. Huarque contou tudo a ele. Huarque não faria isso, retrucou Ram bruscamente. Ele é o chefe do clã. É um homem honrado. Não fale do que não sabe, Sivana. Eu não estou com medo, gritou Coladinho. Nenhum homem pode me dizer que sinto medo. Eu também vi pelos olhos dos meus ancestrais. Eu vi nossa chegada à Terra da Trindade. Vi nossa glória. A glória que vou trazer de volta a nós. Eu vi a Era das Lendas, anunciou Rand, e o início da jornada dos Aiel até a Terra da Trindade. Huarque agarrou seu braço, mas ele se desvencilhou do chefe de clã. Aquele momento estivera fadado a acontecer desde que os Aiel se reuniram diante de Ruidan pela primeira vez. Eu vi os Aiel quando eram chamados de Aiel da Shain e seguiam o caminho da folha. Não! O grito se elevou de fora do cânion e se propagou em um estrondo. Não, não! Vinha de milhares de gargantas. As pontas das lanças erguidas refletiam a luz do sol. Até alguns chefes de ramos dos Tardad gritavam. Adelin encarou Rand, aflita. Matt gritou alguma coisa para ele, mas o grito se perdeu no estrondo. O rapaz gesticulava com premência para que ele montasse na cela. Mentiroso! O formato do cânion conduzia o berro de Coladin, cólera misturada a triunfo por sobre os gritos da multidão. Balançando a cabeça freneticamente, Sivana estendeu o braço para ele. Àquela altura, devia ter pelo menos imaginado que ele era o falso, porém, se conseguisse mantê-lo quieto, talvez obtivessem sucesso. Como Rand esperava, Coladin a repeliu. O homem sabia que Rand fora a Ruidian. Não era capaz de acreditar em sequer metade da própria história, mas também não acreditava no que Rand dissera. A prova de que ele é uma fraude vem da própria boca. Nós sempre fomos guerreiros. Sempre. Desde o início dos tempos. O estrondo se elevou, as lanças balançando, mas Bael, Erim, Gerã e Rã permaneceram em completo silêncio. Agora sabiam. Sem se dar conta de seus olhares, Coladinho abanou os braços coroados com os dragões para os Aiel reunidos, exultante com a adulação. Por quê? Indagou Huarque baixinho ao lado de Rand. Você não entendeu por que não falamos de Ruidian? Não queremos encarar que um dia fomos tão diferentes de tudo que acreditamos agora, que éramos iguais aos perdidos desprezíveis que vocês chamam de Tuatha Haan. Hã? Ruidian mata os que não são capazes de enfrentá-la. Dos homens que vão a Ruidian, nenhum em 3 consegue sobreviver. E agora você falou para todos ouvirem. Não vai parar por aqui, Rand al'Thor. A coisa vai se espalhar. Quantos terão força suficiente para aguentar? Ele os unirá e os destruirá. Eu trago a mudança, respondeu Rand com tristeza. Não paz, e sim desordem. A destruição me acompanha onde vou. Será que existe algum lugar que eu não vou destruir? O que for será, Huarque. Eu não posso mudar. O que for será, murmurou Aiel depois de um instante. O que for será, murmurou Aiel depois de um instante. Coladinho ainda andava por cima e para baixo, a passos firmes, gritando para os Aiel sobre glória e conquista, sem perceber os chefes dos clãs que o encaravam pelas costas. Sivana sequer olhava para Coladinho.
Seus olhos verde claros estavam concentrados nos chefes dos clãs, os lábios contraídos em um esgar, os seios se elevando com respirações ansiosas. Ela sem dúvida sabia o significado daqueles olhares silenciosos. Rand Altor, disse Bael em voz alta, o nome retalhando os gritos de Coladim, cortando o estrondo da multidão feito uma lâmina. Ele parou para pigarrear, balançando a cabeça, como se procurasse uma saída para tudo aquilo. Coladim se virou e cruzou os braços, confiante, de certo à espera de uma sentença de morte para o aguacento. O imenso chefe de clã respirou fundo. Rand Altor é a carne. Rand Altor é aquele que vem com a aurora. Os olhos de Coladim se arregalaram, incrédulos e furiosos. Rand Altor é aquele que vem com a aurora, anunciou Ran, com o rosto curtido e igualmente relutante. Rand Altor é aquele que vem com a aurora, repetiu Geran, taciturno. Rand Altor é aquele que vem com a aurora, disse Erin. Rand Altor, enunciou Roark, é aquele que vem com a aurora. E, um tom baixo demais até para ecoar pela saliência, acrescentou. E que a luz tenha piedade de nós. Por um longo e lento instante, o silêncio se abateu. Então Coladim saltou da saliência, rosnando, agarrou uma lança de um de seus Seiadon e avançou direto para Rand. Porém, enquanto ele avançava, Adelin deu um salto. A ponta da lança do Aiel enfurecido perfurou as camadas do couro do broquel que a mulher estendera, atirando-a para longe. Um pandemônio irrompeu no cânion. Homens gritavam, empurrando uns aos outros. As demais donzelas Dindo pularam ao lado de Adelin, formando uma proteção na frente de Rand. Sivana descera para gritar com Coladim, pendurando-se no braço do homem enquanto ele tentava liderar os Shai dos Olhos Negros contra as donzelas que estavam entre ele e Rand. Herne e mais uma dúzia de chefes de ramos Tardade juntaram-se a Adelin, de lanças a postos, mas outros gritavam alto. Matt levantou, desajeitado, e agarrou a lança de cabo preto com a ponta marcada pela garça, urrando que deveriam ser xingamentos na língua antiga. Roark e os outros chefes de clã ergueram a voz, tentando em vão restaurar a ordem. O cânion embolia feito um caldeirão. Rand viu homens e mulheres velando o rosto. Uma lança reluziu no meio de um golpe. Outra. Ele precisava impedir aquilo. Tentou tocar Saidin, e a energia fluiu dentro de seu corpo até ele achar que iria explodir se não se incendiasse primeiro. A imundície da mácula que o dominou parecia prestes a petrificar seu sangue. As ideias flutuaram para fora do vazio. Ideias frias. Água. Ali, onde a água era tão escassa, os Aiel sempre falavam disso. Até mesmo naquele ar seco havia alguma água. Ele canalizou, sem saber ao certo o que fazia, tateando as cegas. Um raio lancinante estalou sobre Alcair Dal e o vento soprou com violência, vindo de todos os lados, chiando pela beirada do cânion, abafando os gritos dos Aiel. Um vento que trouxe diminutos pingos de água, depois mais e mais, até acontecer algo que homem nenhum jamais vira por ali. Uma cerração de chuva começou a descer. O vento uivava e remoinhava. Relâmpagos indômitos varavam o céu, e a chuva foi ficando mais e mais forte até virar um pé d'água. Desabando pela saliência da encosta, colando os cabelos de Rand à cabeça e a camisa às costas, turvando a visão de tudo a 50 passadas de distância. De súbito, a chuva parou de açoitá-lo. Um domo invisível formara-se ao redor dele, afastando Matt e os Tardade. Sob a água que corria pelas laterais, mal dava para ver Adelin, que esmurrava o domo tentando entrar à força.
Seu idiota, brincando com esses outros idiotas, desperdiçando todo o meu esforço e planejamento. A água escorria por seu rosto quando Randy se virou e encarou Lanfear. O vestido branco com cinto de prata estava perfeitamente seco. As ondas negras dos cabelos entre as estrelas e luas prateadas estavam intocadas pelas gotas de chuva. Aqueles olhos negros o encaravam com fúria. A ira contorcia seu belo rosto. Não imaginei que você fosse se revelar tão cedo, murmurou ele. O poder ainda o preenchia. Ele manuseou a torrente que o açoitava, agarrando-se ao poder com um desespero que não chegava à voz. Não era necessário puxar mais poder. Ele apenas o deixou fluir até sentir os ossos prestes a torrarem e virarem cinzas. Não sabia se a mulher podia blindá-lo enquanto Saidin corria por seu corpo, mas deixou-se preencher contra essa possibilidade. Sei que você não está sozinha. Onde ele está? A bela boca de Lanfear se contraiu. Eu sabia que ele se entregaria quando entrou no seu sonho. Eu poderia ter cuidado da situação se o pânico dele. Eu soube desde o início, retrucou ele, interrompendo-a. Esperei por isso desde o dia que saí da pedra de Tear. Aqui, onde qualquer um podia ver que eu estava concentrado em Ruidian e no Zaiel. Acha que eu não estava esperando que um de vocês viesse atrás de mim? Mas a armadilha é minha, Lanfear, não sua. Onde ele está? A pergunta saiu em um berro. As emoções deslizavam incontroláveis em torno do vazio que o rodeava por dentro. O vazio que não era tão vazio, preenchido pelo poder. Se você sabia, vociferou ela em resposta, por que o afugentou com conversa de cumprir seu destino, de fazer o que tem que ser feito? As palavras vinham feito pedras, repletas de escárnio. Eu trouxe Asmodean para ensiná-lo, mas ele sempre teve a mania de abandonar os planos difíceis. Agora acho que encontrou algo melhor em Ruiden, e foi lá pegar enquanto você está aqui. Coladin, os Dragkar, tudo para prender sua atenção enquanto ele se certifica de que alcançará o que deseja. Todos os meus planos foram para nada, porque você não podia ser mais teimoso. Tem alguma ideia do esforço que vou ter que fazer para convencê-lo outra vez? Tem que ser ele. Devandred, Ravin ou Samael matariam você antes de ensiná-lo a erguer a mão, a não ser que o prendessem feito um cachorro na coleira. Ruidian. Sim, claro. Ruidian. Quantas semanas até o sul. Porém, certa vez ele fizera uma coisa. Se conseguisse lembrar como. E você o deixou ir, depois de toda a conversa sobre me ajudar? Não abertamente, já disse. O que ele poderia encontrar em Ruiden que fizesse valer a pena a minha revelação? Quando você concordar em ficar comigo, teremos bastante tempo. Lembre-se do que eu disse a você, Liusterin. A voz dela assumiu um tom sedutor. Os lábios carnudos se curvaram. Os olhos negros tentaram tragá-los. Parecia um lago sem fundo. Dois excelentes, Sangreal. Com esses, juntos, podemos desafiar. Desta vez, ela parou de falar sozinha. Randy tinha se lembrado. Com o poder, cingiu a realidade. Flexionou um pequeno fragmento do real. Uma porta se abriu debaixo do domo, bem na frente dele. Era a única forma de descrever. Uma abertura para a escuridão, para outro lugar. Você se lembra de alguma coisa? Ao que parece. Ela encarou a abertura, depois olhou para ele, exibindo uma desconfiança repentina. Por que está tão ansioso? O que há em Ruiden? Asmodean, respondeu ele, sombrio. Por um instante, hesitou. Não conseguia enxergar através do domo encharcado. O que estava acontecendo lá fora? E Lanfear. Se ao menos conseguisse se lembrar de como blindara Egwene e Elaine. Se ao menos eu fosse capaz de matar uma mulher que só está me olhando feio. Ela é uma abandonada.
Não conseguia matá-la agora mais do que conseguira na pedra. Saiu pela porta e a fechou atrás de si, largando a mulher na saliência. Claro que ela sabia fazer uma igual, mas isso a atrasaria.